Continuando a aula anterior, a gente vai falar de apresentações poderosas. Lembrando que uma das dicas é que toda apresentação boa, menos é mais. Olha essas dicas. Quando a gente fala de design gráfico, principalmente na hora de você compor o seu slide, na escolha, porque é uma dúvida, eu tenho certeza que você tem essa dúvida, de que lado que eu ponho o texto? Uma dica, uma técnica que eu uso é que normalmente a maioria dos idiomas ocidentais a gente faz a leitura sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Olha como essa dica é importante. Às vezes você tem uma informação muito importante, que é aquela informação central do teu slide, aí você põe ela escondidinha aqui. O olho do seu aluno, do teu interlocutor, do teu treinando, ele vem daqui até chegar aqui, já perdeu a visão, então ele perdeu o peso. Todo mundo que trabalha com vídeo, com apresentação, cinema, usa muito essa composição. Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Procura compor bem com uma imagem. Claro, Renato, isso é uma regra, não posso pôr nunca do lado direito? Pode. Mas procura desenvolver a maioria dos temas, principalmente os centrais, dessa forma, que a leitura seja construída do lado esquerdo para o lado direito. Outra questão, e que eu já bati muito nessa tecla na aula anterior, você é o show, você é o responsável, o slide é um guia, o facilitador vai usar o slide só como uma referência, você é o responsável por fornecer todo o conteúdo para conduzir o seu treinamento, sua palestra, sua reunião. Evite muitas informações no slide. Quando eu falo evite muitas informações no slide, eu estou falando de frases muito grandes, eu estou falando às vezes aquela vontade de... Porque é uma pergunta que eu recebo, que as pessoas me fazem o tempo inteiro. Renato, quantos slides cabem numa apresentação? Depende. Eu prefiro ter 100 slides, onde eu tenho os temas, os focos, a linguagem, a informação que eu quero bem distribuída, bem colocada em um slide, do que eu colocar todas num slide só. As pessoas se perdem no olhar. E quando você põe muita informação, imagina, você está aqui na frente dando um treinamento e eu tenho um slide cheio de informação. Para onde você vai olhar? Você vai ficar tentando identificar o que está no slide. Você vai ficar tentando fazer uma análise do que eu estou falando, compondo com o slide. Isso desvia a atenção do teu treinando, do teu interlocutor, do teu cliente. Então uma apresentação tem que ser clean, tem que ser limpa, tem que ter informações centrais. O restante é você quem conduz. Use cores claras e escuras. Aqui eu fiz de propósito, coloquei o que não deve ser feito e o que deve ser feito. Quando você tem um fundo escuro e você trabalha também com uma letra escura, quando você está lá no computador, às vezes até fica legal na sua tela. Você não sabe como que é a tela, como é o projetor, qual é a qualidade de imagem. Isso vai dar aquele desfoque no olhar. Então não use esse tipo de recurso. Normalmente a gente usa, as pessoas usam de forma equivocada para chamar atenção. Isso na verdade desvia a atenção, são coisas diferentes. O ideal é sempre usar uma tela escura com letras limpas, e claras. Usei um fundo claro, eu vou usar uma letra mais escura para compor. Dessa maneira a leitura fica muito mais simples, fica muito mais fácil de acontecer. Use fontes sem serifa. Normalmente, apresentações usam fontes sem serifa e na parte escrita, quando você tem uma apresentação escrita, você até pode usar letras com serifa. Mais uma vez, é para facilitar a compreensão do texto, facilitar o design, facilitar a visualização limpa e clara da sua informação. O que é uma fonte com serifa? São essas abinhas, essas perninhas que tem no desenho da fonte. Esse tipo de fonte, ele atrapalha a visão, ele atrapalha a leitura quando você está fazendo apresentações. Então, evite esse tipo de fonte. Nós estamos finalizando essa aula. Junta a aula anterior com essa e faz um exercício prático. Pega um conteúdo que você já tenha, observe o que você já fez, vê se isso está encaixado, qual foi o erro que você cometeu e transforma. Não apaga a primeira.
transforma a segunda com as dicas, com as ferramentas, com as técnicas que eu te passei e faz você mesmo a comparação. Você vai ver como a tua apresentação em si vai ficar muito mais fantástica. Renato, nunca fiz uma apresentação, é a primeira vez, é o meu primeiro contato, é o meu grande desafio. Pensa num tema central, dá uma viajada, dá uma criada e monta com essas características, com essa formação e avalia. E vê se você não fez uma grande apresentação. Até a próxima aula!